Fala galera, esse é o Fala Zé Pelinho, nosso podcast, onde eu entrevisto convidadas que promovem transformação social de onde estão e do jeito que podem. Essa é uma iniciativa do Instituto Fênix, Humaniza Brasil, com apoio do CDL e patrocínio da Lenda, a nossa bebida 100% feminina e capixaba. E hoje eu tô aqui com a Manuela Feliz e nós vamos falar sobre o esporte. Nós vamos falar de um sentido amplo sobre o esporte. É claro que ela vai contar para nós a sua história, né? Você vai contar para nós a sua história, como que o esporte entrou na sua vida, como que isso hoje virou uma empresa, também uma associação, né? Mas nós vamos também dar uma amplitude e estratificar esse assunto, porque o esporte ele tem realmente uma importância vital como projeto de vida, política social, e a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, Manuela, seja bem-vinda, e você mesmo vai se apresentar e contar um pouquinho da sua história aí para nós. Olá, Aline, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra, né, ter essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e poder contar um pouquinho da minha história e dessa transformação que a gente tem fazendo na vida dessas pessoas. Conta aí, começa do dia 1, dia que você nasceu. Aí nasceu... Mentira, nós não temos esse tempo todo, não. Eu sou a Manuela Feliz do Taekwondo, conhecida assim. Aos 7 anos, eu iniciei a prática do Taekwondo. Não vou contar a minha idade, hein? Nem adianta. Vocês vão descobrir no meio do caminho. No meio do caminho. E, na verdade, quando eu comecei a praticar o Taekwondo era um esporte masculino, igual ao futebol. Não era praticado por mulheres. Só que eu era uma criança muito agitada. Então, minha mãe ia levar o meu irmão e eu corria, pulava, saltava, entrava correndo no meio do tatame, onde já estava acontecendo as aulas. E o meu mestre, o mestre Hong, é um mestre coreano que saiu da Coreia e veio para o Espírito Santo com a responsabilidade de divulgar o Taekwondo aqui. Então, ele foi o pai do Taekwondo no Espírito Santo. E meu irmão foi indicado até pelo médico. Meu irmão era muito agitado e aí precisava de alguma coisa que trouxesse um pouco de disciplina, autocontrole. E aí foi indicação médica. Só que eu ia para acompanhar, para levar meu irmão. E aí um dia o mestre virou para minha mãe e falou, olha, ela precisa mais do que ele. A gente não trabalha com meninos, mas eu acho que eu era um pouco espoleta, Aline. Eu queria dizer isso. E o homem abriu uma exceção na regra geral para poder te atender. Você estava precisando mesmo. Eu estava precisando mesmo. E aí acabei que comecei a me transformar num destaque, porque eu tinha muita energia. E aí eu fazia com muita intensidade. E aí fui para a primeira competição. A primeira competição que eu participei foi contra homem. Porque não tinha mulher, não era esporte de menina. Então fui lutar com homem na primeira competição. E, enfim, apanhei, claro, né? Porque eu era uma menina espoleta, mas uma menina. E essa ferramenta foi transformadora na minha vida. Porque... eu era muito agitada, era uma liderança meio que sem muito conhecimento, mas era uma liderança, eu comandava, um exemplo, grupo de amigos na escola, sempre ela era liderança, às vezes pro lado negativo, mas era uma liderança. E sou do Morro da Piedade, né? Sou de uma comunidade em que há alguns anos também foi afetada muito fortemente pela violência, pelo tráfico, e na minha época... era uma criança que estava vivendo, né, essa realidade ali e que tinham 2 direções de caminho. Eu falo até, né, quando eu vou falar um pouco nas minhas palestras, eu acho que eu seria uma chefe muito bacana da minha comunidade no tráfico se não tivesse direcionado a minha vida para o esporte. Porque eu já tinha liderança dentro de mim. E os meus amigos ali, né, de convivência, eles eram meninos, meninas que se envolveram no tráfico, né? Perdi muitos amigos nesse caminho, né? Que acabaram entrando para essa direção. E o esporte, o que ele fez comigo? Através do esporte, eu comecei a viajar,
conheci outros... imagina, comunidade, não tinha dificuldade financeira, sem dinheiro, mas comecei a sair do estado para disputar competições nacionais em outros estados. E aí, eu não tinha tempo. Eu não tinha nem tempo de estar ali envolvida com aquela comunidade, porque eu vivia viajando, né? Então, o esporte fez o quê? Ele canalizou a minha energia através do esporte, né? Então, eu me transformei numa atleta, representei, fui 30 vezes campeã aqui no estado, invicta, fui tetracampeã brasileira, fui bicampeã internacional. Então, eu tive uma direção diferenciada na minha vida. E, além disso, vem o conhecimento do esporte. O esporte traz disciplina, o esporte ajuda a canalizar, trazer o equilíbrio. Então, às vezes, aquela criança, adolescente, enfim, que é muito agitado, consegue acalmar, e aquela que é muito tímida, consegue achar... Então, consegue se perceber, consegue ganhar força para acreditar nela mesma. Né? Então, eu defendo que o esporte ajuda a trazer um equilíbrio na nossa vida. Quem é muito acalma, quem é pouco sobe, né? Ganha um pouco de autoconfiança. E isso foi eu, né? Eu falo isso com autoridade porque eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que tinha uma energia muito elevada e que precisava canalizar para um caminho. Qualquer caminho que me jogasse, eu ia fazer com intensidade, porque eu era essa pessoa agitada. E aí o esporte direcionou para isso. O que aconteceu? Nesse meio do caminho, crescendo, né? Comecei aos 7, e aí fui perdendo os amigos. Fui perdendo, preso, tiro, tal. E aí, eu já, adolescente, já comecei a ministrar aula, porque como não tinha dinheiro, na época não tinha apoio financeiro, né? Eu comecei a ministrar aula, para poder ter recurso para viajar para as competições fora. E quando eu comecei a ministrar aula, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para a minha comunidade. E aí foi quando eu me ofereci, na época amigo da escola, para ministrar um projeto lá no Colégio Anacleta Schneider. E aí eu falei, através dali eu vou ajudar a comunidade. Quer dizer, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada, mas eu via os amigos indo embora. Então eu falei, cara, como isso foi bom para mim, né? Fez a diferença na minha vida, transformou a minha vida, deu uma direção para minha vida, tá me fazendo bem. Hoje, inclusive, eu com 16 anos, eu já ganhava dinheiro ministrando aula particular, porque eu já ministrava aula, né? Cobrava mensalidade, as pessoas pagavam para fazer aula comigo, porque eu já era um destaque aqui no Espírito Santo como atleta. Então, as pessoas vinham para fazer aula comigo porque achavam que ali ia ter um bom resultado também. E aí, eu dava aula particular, falei, não, vou... Aí, fui para a direção de ministrar aula para projeto social, que foi no Colégio Anacleta Schneider. Dei aula para 150 alunos nessa escola, voluntário. E aí, naquela época, a escola, eu acho que, não sei se não entendeu muito, e era no intervalo, tipo, final, acabou a aula, tem a escola de taekwondo, esse projeto. Aí eu subia o morro, no sol danado, não tinha dinheiro, né, gente? Uhum. Chegava lá em cima, gente... os alunos já foram liberados mais cedo. Isso foi uma, foi duas. Na 10ª vez eu falei, gente, não estão valorizando meu trabalho, sabe? O que eu vou fazer? Aí eu falei, mas abandonar não vai ser legal. Porque eu tinha um propósito, mesmo sendo uma adolescente, eu tinha um propósito, né? Eu queria ajudar na construção da comunidade ali, de ajudar na direção daquelas crianças e adolescentes. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu tinha academia no Parque Moscoso, eu vou dar 10% de bolsa, 100%, para os 10 piores alunos. Boa! Foi. E aí eu peguei os 10 piores alunos, aqueles que davam mais trabalho, aqueles que tinham as piores notas, aqueles que estavam prestes a ser expulsos da escola. Falei, porque aí eu vou conseguir fazer uma transformação. Se eu pegar os 10 melhores, eu não estou contribuindo com nada. Não, o remédio é pro são ou pro doente? Isso aí, não é? Exatamente. Aí eu peguei 15 alunos, 15 piores alunos da escola, e aí dei bolsa. Contribuí na vida daquelas pessoas durante um tempo, e é tudo passagem, né? E ali começou o meu projeto social. Eu tinha 16, 17 anos. Hoje eu tenho o meu primeiro mestre que eu formei, eu lembro, essa eu acho que eu preciso contar.
Quando eu cheguei na escola, a primeira vez a diretora falou para mim, olha, você vai estar liberado, que ótimo que você veio e tal, mas eu tenho um aluno, esse aluno eu acho que é o que mais precisa de você. Esse aluno hoje é o meu primeiro mestre. Esse aluno, ele, no meio do caminho, ele se envolveu no tráfico, ele estava num bar, e um amigo dele, que trabalhava junto com ele, parça dele, tomou um tiro na cabeça, ele voou igual um gato, e tomou um tiro na virilha, estava vivo, eu acho que tinha um propósito na vida dele e na minha, né? Sim. Porque nesse momento ele tinha se afastado, e aí ele voltou, encontrei com ele, que eu fiquei um tempo morando fora daqui de Vitória, e aí quando eu chegando com um caminhão cheio de mudança, passei por ele. E aí eu, cara, vamos lá, vai lá em casa que eu voltei e eu quero falar com você. E fiz uma proposta para ele. E hoje ele conseguiu sair do tráfico, sair dessa vida de criminalidade, né? Porque ele era o cara, né? O cara, assim, nesse sentido. Tava na Serra, né? Nesse movimento, E eu fiz uma proposta para ele. Falei, cara, eu tô voltando para Vitória. Quero voltar com o projeto, quero voltar com tudo, e eu quero que você esteja junto comigo. E aí ele veio, hoje ele é casado, tem a filha dele, tem a família dele, hoje ele trabalha com isso, é o meu líder, assim, o cara que está do meu lado, meu braço direito, e transformar essa vida, contribuir com essa vida para mim foi me dar força, né? Me deu força, eu falei, cara, é isso, me encontrei, é isso que eu quero para minha vida. Tive o meu processo como atleta, aí voltei, virei professora, virei treinadora, aí comecei a construir atletas para representar o Espírito Santo. Então, deixei de ser atleta e comecei a formar atletas. Aí passei para o outro lado, né? Virei a treinadora. Sim. E esse menino foi o cara que foi tetracampeão brasileiro. O nome dele é o Everson. Então, antes dele virar professor também, porque vem uma trajetória, né? E aí ele virou o melhor atleta do estado do Espírito Santo. E depois vieram outros atletas, formei outros atletas. Hoje, inclusive, tem um atleta nosso, formado por mim, que está se preparando para as Olimpíadas. Então, é o melhor atleta do nosso estado. Hoje ele nem está no estado, porque ele foi convidado pelo técnico da seleção brasileira para estar lá se preparando, assim. Então, a gente tive esse momento também de técnica, de treinadora. E aí, cara, eu preciso dar oportunidade para as pessoas que estão vindo. Eu trabalho com formação de professores, formação de treinadores, então eu tenho isso. E aí saí desse trabalho de preparação de atletas e comecei a formar professores, formar técnicos, né? E aí eles agora formam os atletas. Então, vem toda uma construção de carreira, sabe, para essas pessoas que estão envolvidas. Não só, como a gente estava falando, né? O esporte não é só entretenimento. Ele é, de repente, num primeiro momento, mas ele é uma construção de carreira, né? Estamos vindo de competições em que a nossa equipe vem se destacando no cenário estadual, no cenário nacional, como as equipes destaques assim, do Brasil, sabe? O nosso trabalho ele vem além de. Então, temos hoje, né? Hoje eu tenho uma empresa, que é o Centro MF. Nessa empresa, a gente também trabalha a inclusão. De juntar, de ganhar força, sabe? Aprendendo muito com o Instituto Fênix. Então, nós temos a formação de a escola de taekwondo, que a gente atende crianças a partir de 3 anos, e a gente vem até adulto e idoso. Mas isso não é um projeto. Se eu quiser ir lá e me matricular, a empresa. Eu posso ir lá, pagar uma mensalidade isso aí, e ter aula. É a empresa. E dentro dessa empresa nós temos uma barbearia, nós temos a agência de turismo, nós temos a Gromelô, que é uma fábrica de bolsas. Então, lá dentro é uma empresa que a gente se ajuda, sabe? Sim. Uma empresa colaborativa, assim que fala. Isso aí. E aí essa é a Manuela Empresária. Lá dentro dessa empresa, a gente atende o social. Então, hoje, todo sábado é dedicado ao social, onde a gente atende toda a comunidade.
A gente atende a comunidade em torno, desde ali da Ilha do Príncipe, Morro do Quadro, e vai vindo. Parque Moscoso, Morro do Moscoso, vai até a Capixaba. Então, o sábado é totalmente voluntário, totalmente gratuito. Porque a gente acredita no social e na transformação que o esporte, né, na contribuição que o esporte tem na vida das pessoas. E então, de segunda a sexta, a empresa, sábado dedicado ao social. Além disso, Aline, a gente... Mas pode mulher? Já pode? Não, inclusive, já pode não. A gente percebeu que nosso estado, infelizmente, é muito forte na violência e no feminicídio. Né? E o ano passado, 2022... nós lançamos um projeto chamado Força Feminina. Esse projeto ele vem transformando a vida das mulheres, no sentido de... esse projeto ele vem com aulas de defesa pessoal, mas além da defesa pessoal, que na verdade é o final, a gente vem com roda de conversa com psicólogo e com advogada. A ideia desse projeto é trazer conhecimento para as mulheres, conhecimento dos seus direitos. Porque só com conhecimento, porque a violência física ela é a final. Antes de chegar na violência física, ela passou por várias violências. Então a gente vem trazendo conhecimento para essas mulheres, para elas perceberem antes a violência. Porque só com conhecimento que elas vão entender que aquilo é violência. Então, esse projeto, ele vem, que é um projeto de fortalecimento das mulheres, para ver se a gente consegue contribuir com a diminuição da violência contra a mulher no nosso estado. E esse é o primeiro ano, né, de execução. Estamos indo para o segundo ano. Estamos indo para o segundo ano. Nós temos vários depoimentos de mulheres, inclusive mulheres que isso me impactou muito. As mulheres, elas não estavam nem trabalhando mais, elas perderam o amor próprio, elas perderam força. Mulheres que sofriam violência todos os dias dentro de casa. E elas não tinham força para sair. E através desse projeto, a gente atende cada unidade de projeto 30 mulheres. No primeiro ano, a gente conseguiu, em um projeto com 30 mulheres, nós conseguimos que 10 mulheres voltassem para o mercado de trabalho, porque a gente entende também que a mulher muitas vezes está ali sofrendo esse monte de violência porque ela não tem força e não tem dinheiro, Aline. Ah, mas essa é minha seara, minha política é a política do dinheiro no bolso, você sabe disso. Então a mulher, como que ela sai daquela situação se ela não tem dinheiro? Ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter renda, então ela precisa se fortalecer. E aí a gente criou essa rede de fortalecimento de mulheres. Que o impacto maior não é aprender a se defender. A gente ensina também quando chega no estado. Ensina a perceber antes, mas se tiver que aprender a se defender naquele momento, ela vai saber, sabe? E ela consegue entender que ela é capaz, porque a gente trabalha com técnica contra força. A gente não está falando de força contra força, porque a gente vai perder sempre. Então, a gente ensina técnicas básicas para você sair daquela situação e pedir ajuda. Mas a proposta não é essa. A proposta é que ela ganhe força, que ela tenha conhecimento e que ela se enxergue num grupo de pessoas que está ali, que ela não está sozinha. Então, a gente nós tivemos uma que ela sofria violência todos os dias na casa dela. Todos os dias. Cara, quando ela contou isso, a vontade que a gente tem é de ir lá naquela casa, pegar aquela pessoa e bater. Mas não vai resolver. Não vai resolver. O que nós fizemos? A todo grupo se juntou, ajudando ela a se fortalecer. Conseguimos direcionar ela para o projeto Margaridas. Ela conseguiu sair dessa situação, sabe? Porque só Deus sabe onde que essa mulher ia parar. E ela conseguiu sair, conseguiu sair da situação de violência, ela conseguiu separar a medida protetiva, ela não está sozinha, ela mudou até a aparência, hoje ela se maqueia, hoje ela anda linda, cheirosa, o sorriso dela maravilhoso, ela não sorria, ela estava, sabe, encolhida, sem brilho. Você falou assim,
matar, né, o bater, matar, é o último estágio. Eu percebo, né, observando esse percurso da violência, né, contra a mulher, que na realidade, quando acontece um feminicídio, normalmente o cara já tá matando uma mulher morta. Isso. Que ele matou paulatinamente. Exatamente. Na verdade, ele só tá terminando de dar cabo da situação. Exatamente. E aí, com essa força, com esse conhecimento que é novo, né? Esse projeto é um projeto novo, mas que ele já está transformando, ele já está fazendo a diferença na vida dessas mulheres poderosamente, sabe? E aí nós falamos assim, cara, tudo bem, resultado final. Mulheres que já sofrem violência, mulheres, né? Porque a situação hoje não só do Brasil, né? Do mundo, né? Mas vamos falar da gente, do nosso entorno, do que a gente pode fazer aqui à nossa volta. E aí, com esse conhecimento, eu falei, cara, toda vez pegar a mulher nesse estágio final, o que nós estamos fazendo? A gente não vai conseguir resolver, a gente precisa ir lá no início. Porque aqui a gente está contribuindo já com mulheres sofridas, já com mulheres né, na situação de quase morte, mas não física, mas, né, já sem esperança, já... Sim, já, emocionalmente, psiquicamente já tá morta. Isso aí. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir lá no início, lá na base. O que nós fizemos com o nosso projeto? Antes, a gente não tinha essa visão. Então, era um projeto aberto para a comunidade. O maior número de pessoas que vinham eram quem? Meninos. Porque é arte marcial. A gente pensa que arte marcial é coisa de homem. Porque era assim na minha época. Mulher nem podia fazer. Aliás, muito obrigado, né? Porque você abriu essa porta aí para as meninas fazerem, né? Diante da necessidade que esse professor identificou, botou você para dentro, pronto. Isso aí, abriu o caminho. E aí, o que nós pensamos? Cara, a gente precisa trabalhar a força da mulher lá no início. Se o nosso projeto hoje atende meninas, crianças a partir de 7 anos, então nós precisamos trabalhar o fortalecimento e o conhecimento dessas meninas com 7 anos. E aí nós jogamos o nosso projeto social agora com números iguais. Por que também números iguais? Porque a gente precisa educar esses meninos. Imagina, se a gente trabalha o fortalecimento das meninas com 7 anos, empoderar elas, trazer conhecimento para essas crianças, crescerem mulheres mais fortes, mais seguras, e pegar esses meninos e ensinar que eles precisam respeitar as mulheres, nós vamos começar a construir uma história diferente no futuro. Então, hoje, o nosso projeto social, a gente traz isso para o particular e a gente foi percebendo isso muito no particular. E como eu sou do social também, eu preciso trazer esse conhecimento para tudo que está à minha volta. Então, hoje, o nosso projeto social atende meninas e meninos. Quando a gente abre a inscrição, Aline, a gente abre 50% para meninos, 50% para meninas. Por quê? Porque é o que a gente acredita. E aí, o nosso social, tanto a escola de taekwondo, e temos o projeto só de mulheres. Esse projeto é para mulheres a partir de 16 anos. Então, a gente acredita que através desses projetos e desses conhecimentos, a gente vai contribuir com o nosso entorno. E, quiçá, contribuir com o maior número de mulheres que a gente conseguir. Porque reverbera. Cara, você trouxe um corte aí que eu gosto muito de pensar assim, a longo prazo, né? Porque quem trabalha com projeto social, a gente também tem que entender que nós estamos impactando gerações mesmo, né? Você trouxe aí, você falou assim, poxa, se a gente empoderar essas meninas e educar esses meninos, assim, quem sabe a gente vai... Essa é a única possibilidade da gente virar essa página. Na verdade é isso, né? Então, assim, eu acho muito difícil a gente trabalhar esse processo educacional, eu acho muito pouco eficiente essa educação para os homens que já estão adultos. Eles já estão com toda uma estrutura internalizada ali. A gente sabe que essa transformação no adulto ela é muito mais difícil de acontecer, né? A gente quer mudar um hábitozinho na nossa vida, que faz bem pra gente, nem estamos falando de violência. Sim. Eu tenho que, por exemplo, passar a acordar mais cedo. Olha como é que é difícil a gente mudar uma coisinha só na nossa vida. Imagina uma coisa tão poderosa que é
alimentada por uma estrutura que foi criada e ela já atingiu maturidade e alimentada, assim, pelo meio. Isso. É muito difícil. Então, eu acho que a grande pegada do projeto é a gente entender também o tamanho da responsabilidade que está nas nossas mãos, nesse sentido. Quer dizer, nós estamos impactando uma geração. Isso é um plantio. Né? Né? E é isso que a gente acredita. E mais que isso, Aline, a ideia é, hoje a gente pensa em geração de emprego para essas mulheres também, porque não adianta não ter dinheiro no bolso. Não adianta. Então, o que hoje nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo no nosso projeto um homem e uma mulher. Então, nosso projeto hoje é um professor e uma auxiliar, ou uma professora e uma auxiliar. Estamos trazendo igualdade. Todo projeto nosso vem. Projeto Força Feminina, que é o projeto só de mulheres, só mulheres atuam e os homens que estão ali presentes são os cobaias. Eles estão ali no papel, eles falam, nossa, nós viemos aqui para apanhar, nós viemos aqui porque a gente usa eles, a gente precisa dessa presença masculina para entender que a técnica funciona. Bom. Mas no projeto Escola de Taekwondo, que é esse para crianças, que a gente inicia a partir de 7 anos, nós trazemos o homem e a mulher. Porque nós queremos empregabilidade, trazer renda para essas meninas, para essas mulheres. E a gente acredita que também, quando a mulher tem uma autonomia financeira e tem conhecimento, imagina, eu tenho conhecimento dos meus direitos, eu sou fortalecida e eu tenho autonomia financeira. Cara, tá aí. Pronto. Aí só não sai quem não quer, pô. Aí. E é essa a proposta, assim, é isso, eu acho, é essa minha missão na Terra, sabe? Eu quero ser, um dia eu partir, eu quero ser uma pessoa reconhecida por ter sido essa pessoa. Através desse trabalho, conseguir contribuir, essa é a minha contribuição como ser humano, assim, sabe? Eu acho que como eu fui lá e quebrei lá atrás, né? Eu não foi à toa, eu tinha um propósito. Um dia um mestre virou para mim e falou isso. Não tenha medo, Manuela. Essa é a sua missão na Terra. E eu me empoderei, sabe? Olha os mestres, sempre tem. Sempre tem. E eu me empoderei desse conhecimento. Eu falei, cara, eu preciso contribuir, eu preciso, né? Todas as dificuldades, todas as barreiras que eu tive, porque eu sou uma mulher no esporte que, mesmo hoje, né, estando num papel de liderança, de transformar, eu bato em muitas barreiras até hoje por ser mulher, né? Principalmente quando a liderança é masculina. Eu escutei de um mestre até do Sul, ele falou, Manu, vou falar, eu falei, cara, o que acontece assim, né? Ele falou, você assusta. As pessoas têm medo, mas não é medo de mim, é medo porque eu sou muito potente, sabe? É medo porque você é uma liderança. Então, os homens que estão na liderança, eles têm um pouco de receio. E eu falo, mas eu vim aqui para fazer essa diferença mesmo. É sobre isso mesmo, tá? É esse papel que eu vim fazer aqui, né? Então, já fui acostumada a desviar. Eu falo com meus professores, meus alunos, cara, as dificuldades vão continuar acontecendo. O que você vai fazer com essas dificuldades? Tá aí, é aí. Essa é a chave. Essa é a chave, em tudo. Isso é para a vida. Nós vamos ter barreiras, nós vamos ter dificuldade. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai desistir, a gente vai voltar atrás? Ou a gente vai criar estratégia de passar pelo lado, pular por cima, passar por baixo, enfim. E o esporte, ele traz esse conhecimento, né? Ele traz. Ele é um instrumento realmente de superação. Essa palavra, de 100 entrevistas que você fizer com alguém do mundo do esporte, essa palavra vai aparecer 100 vezes. Superação. Pode olhar essas reportagens e tudo mais. Agora, eu queria que você falasse um pouco também, assim, né, pra gente já ir desfechando, porque tem que, né, o tempo. Eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto dessa conversar sobre isso, é muito bom, né? Muito bom. A gente gosta de falar, aí fica difícil. Mas eu queria que você falasse pra nós, assim, sobre... Primeiro, conhecer o projeto, a gente vai colocar todos os arrobas aqui, né, pra galera poder conhecer. Eu faço questão de colocar na descrição bem completinho como que entra em contato e tal.
E para ajudar o projeto também, né? Às vezes a gente pode ter alguém que tem a iniciativa de querer ajudar, e eu tenho certeza que a primeira contribuição que alguém pode dar mais imediata é ser aluno da sua academia. Não é? Claro. Eu acho que isso é uma forma muito digna de contribuir, ser um contribuinte, ir lá e pagar aquela mensalidadezinha todo mês e fazer o esporte. Então conta pra nós o que a pessoa pode esperar quando ela chegar na sua academia, assim, desde a hora que ela entra pela porta. Como é que é essa experiência, esse percurso, como é que ela vai ser recebida lá? E depois de fazer a matrícula, como é que é uma aula de taekwondo? Desde já convido para ir lá fazer, inclusive você, Aline. Né? Ir lá fazer uma aula com a gente. Mas a gente se preocupa muito, porque quando a gente fala de academia, muita gente coloca uma barreira por causa de estereótipo, né? A gente fala de saúde, mas tem muitas academias que é um desfile de moda, né? E lá é o contrário. Lá, inclusive, quando você chega lá, tem a missão, visão e valores da empresa. E uma delas é respeito à diversidade e acolhimento. Ali é um ambiente onde você tem que sentir a pessoa mais acolhida, mais... Sabe, aquele lugar que você fala, cara, que lugar incrível, que você vive uma experiência. Então, quando você chega lá, a gente tem uma recepção que já se preocupa com isso. De quando você chega lá, você ser acolhido, você ser bem recebido, você já se sentir parte daquele ambiente. E aí nós construímos um espaço, a gente trouxe a Coreia aqui para dentro. Então, todo o design, toda a estrutura, tudo, até o cheiro do espaço é de uma flor chamada flor de cerejeira, que é de lá da Coreia. Então, a gente trouxe a Coreia aqui para Vitória. Quando você entra, você tem a experiência de ter um portal, de ter, sabe, é como se você estivesse entrando numa academia de taekwondo lá na Coreia. Então, a gente trabalha, a gente tem a recepção que vai te receber, vai te direcionar, vai te apresentar o espaço, né? E um exemplo, uma das preocupações que nós temos, você sabia que lá no nosso espaço todos os banheiros têm absorvente? Olha! Puxa vida! E todos os banheiros também são para todas as pessoas. Não existe lá banheiro masculino e feminino. A gente trabalha com pessoas, porque a gente tem respeito à diversidade. Nossa. Então, lá você vai ser acolhido, lá você vai ser respeitado, e lá você vai fazer parte de uma grande equipe. Uma equipe que não é muito além do físico. É você fazer parte de uma transformação. E a gente acredita numa transformação mundial, mesmo sendo através de um espaço que é uma academia. Maravilha. E você acha que se a gente colocar esse @ aqui no seu Instagram, tá dando essa mensagem lá também, né? Eu acredito que sim, senão... Tomara! Senão eu mesma por favor. vou te puxar essa orelha aí. Por favor, espero que sim. Então, gente, é isso. Hoje nós estivemos aqui com a Manuela Feliz, contou essa história massa pra nós. Eu vou lá mesmo. Eu vou lá. Eu não tenho muita afinidade com marciais, não, e tal, Uma oportunidade, né? Não, então, mas assim, né... Eu acho que para prestigiar uma parceira, eu acho que a gente tem que passar por essa experiência aí. Nós vamos fazer um vídeo e botar na internet, inclusive. Arrasou. Sobre isso. Combinado. Compromisso. Combinado não sai caro. Até porque você prestigia o nosso evento lá sempre, o Zé Pelim, né? Não tem porquê eu não atender esse chamado. Certamente, isso. Eu já entendi. Vamos nessa. Bom, gente, esse foi o Fala Zé Pelim. É uma iniciativa do Instituto Fênix Humaniza Brasil com o apoio do CDL e o patrocínio da nossa Alenda, que é uma marca de bebidas 100% feminina e capixaba. Acompanha, segue o nosso canal e até a próxima.